Afinal de contas, má postura pode causar dor nas costas? Fala pessoal! Hoje eu vou falar sobre alguns mitos sobre postura que influenciam a forma como você pensa sobre o assunto. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Alfama, eu sou fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se é a sua primeira vez aqui, já aproveita para se inscrever. Dá um like, dá um joinha aí se gostar do conteúdo, compartilha ele que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ajuda a distribuir ele para mais pessoas. Muitos de nós crescemos ouvindo falar sobre uma postura ideal, a melhor postura para se sentar, para ficar em pé, mas será que ela realmente existe? A verdade é que não existe uma postura ideal, uma postura perfeita. Ela vai depender da individualidade de cada um e do contexto que a gente está avaliando ela. Dentro da neurociência, a gente fala que a postura ideal é sempre a próxima. É aquela postura que a gente vai modificar, se mexer, porque o corpo está tentando buscar um conforto, ele está tentando buscar talvez uma economia de energia. Quando a gente está trabalhando ali com uma postura, a gente pode começar talvez com uma postura mais reta, dita como ideal talvez, o nosso corpo daqui a pouco ele se posicionar um pouco mais para trás, um pouquinho mais para frente, vai escorregar na cadeira, o corpo está buscando um conforto e por isso não existe uma postura única, ideal, onde a gente tenha que permanecer nela. Primeiro vale lembrar que o nosso corpo não foi feito para a gente ficar parado. Na evolução humana, nós éramos caçadores-coletores, nós caminhávamos muito, nós tínhamos que nos deslocar, a gente não nasceu ou se evoluiu para ficar sentado numa cadeira. Então o corpo ele quer movimento, ele precisa de movimento. A gente não foi feito para ficar 10 horas sentado numa cadeira na frente do computador. E ninguém vai conseguir ficar numa postura estática, parado, com a coluna reta durante esse período todo. Então essa ideia de ficar corrigindo a postura, trazendo os ombros para trás, encolhendo a barriga, como eu já comentei num outro vídeo, isso pode gerar tensões musculares que às vezes a própria ideia de ficar corrigindo a postura pode estar ocasionando desconfortos e até uma experiência de dor. Se uma pessoa fica corrigindo a postura, por exemplo, puxando a barriga para dentro, ela vai fazer com que eu gere tensões maiores na região cervical ou lá na minha lombar. Isso vai me gerar compensações, o corpo vai ter que se adaptar a isso. E falando em compensações, em adaptações, o nosso corpo ele é mestre em fazer isso. Afinal de contas, ele está o tempo inteiro lutando contra uma força que é a gravidade e ele quer economizar energia, ele precisa economizar energia. Então é muito comum o nosso corpo provocar compensações, como por exemplo, ele pode gerar uma inclinação de tronco, ele pode gerar uma escoliose, ele pode gerar uma inclinação na minha pelve, para eu poder fazer talvez uma tarefa que eu estou exigindo dele, isso vai gerar adaptações, tensões musculares. Essas próprias adaptações podem ser causas de dores e desconforto, mas não que a postura errada seja a causa de uma dor. Então eu não posso afirmar que uma postura dita como errada ou um exercício ela pode ser lesivo ou me machucar. Claro que dependendo do contexto que isso está sendo avaliado, do paciente em si, essas posturas ou movimentos, exercícios, podem sobrecarregar algumas estruturas específicas e para algumas pessoas isso pode ser irritativo, pode provocar alguma experiência de dor ou desconforto. Se eu for falar, por exemplo, de postura ideal durante um exercício, eu estou pensando justamente em manter um alinhamento corporal onde algumas articulações são menos sobrecarregadas quando eu estou colocando muita carga. Mas se eu for analisar, por exemplo, um esporte onde a pessoa, o atleta ali que está praticando, ele vai fazer movimentos em direções opostas. O joelho dele, por exemplo, vai fazer um movimento para dentro e para fora, que é totalmente dito como lesivo. Então não existe essa ideia onde uma postura ela tem que ser alinhada perfeitamente como um robô. Então o mito mais comum que a gente associa a uma má postura é que ela causa dor, quando na grande maioria das vezes isso não vai se aplicar. Tanto que a maioria das pessoas tem uma má postura e não necessariamente elas têm a experiência de dor. Claro que vale ressaltar que em algumas condições específicas
específicas, num recorte de tempo específico, algumas posturas elas podem ser irritativas. Como, por exemplo, eu posso ter um paciente que tem um processo de herniação na coluna cervical e ele tem uma queixa de radiculopatia, né, uma dor que corre para o braço, e dependendo da posição que ele faz com a cabeça, se ele fica com ela muito projetada para frente, por exemplo, isso pode gerar uma maior compressão e piorar os sintomas. Então, sim, eu vou querer que ele mantenha um alinhamento de pescoço talvez um pouco melhor. E a postura ela vai depender justamente também da anatomia de cada um. Grande parte da população, por exemplo, tem uma curvatura na coluna torácica um pouquinho mais acentuada, onde eu tenho os ombros mais projetados à frente. Isso é uma questão anatômica. Não adianta eu querer mudar a anatomia do meu corpo trazendo o meu ombro lá para trás, sendo que a minha coluna não permite. Isso vai me gerar compensações, como eu já falei, tensões musculares, porque eu estou tentando me corrigir, quando na verdade eu deveria relaxar o meu corpo. É óbvio que alterações posturais ou posturas mais relaxadas, com ombros caídos, com uma cabeça projetada para frente, elas podem ser decorrentes de fraquezas musculares, de falta de exercício, falta de treinamento. Então, quando a gente está falando de postura, a palavra-chave é contexto. Não podemos ignorar as circunstâncias individuais, né? A questão biológica, anatômica de cada indivíduo, as condições de saúde e o momento específico que a gente está falando sobre postura ou avaliando um paciente. Eu sei que existe uma questão estética por uma busca de uma postura ou de um alinhamento corporal melhor. E sim, isso influencia no nosso corpo, como eu falei, porque dependendo desse alinhamento, eu posso gerar tensões musculares. Isso vai depender, isso é totalmente individual. Então, se você quer melhorar a sua postura por uma questão estética, treine, faça exercício, se movimente. Agora, essa ideia de eu tenho que manter um alinhamento corporal reto quando eu estou sentado numa cadeira, isso é um dos maiores mitos que a gente pode ter. Nós devemos não ficar parado por muito tempo. E sim, eu vou alterar a minha postura sentado, em pé, justamente porque o nosso corpo está lutando contra uma força da gravidade, como eu falei, e ele quer economizar energia. Se você é uma daquelas pessoas que tinha essa ideia na cabeça que existe uma postura ideal, onde a gente tem que ficar igual um robozinho, bota aqui embaixo nos comentários, ou se já ouviu de algum outro profissional alguma informação ou alguma opinião diferente. Escreve aqui que eu quero saber. Eu espero que eu tenha desmistificado esse conceito na cabeça de vocês. Então lembre-se, não existe uma postura ideal, mas sim uma busca constante do corpo para se adaptar, ficar mais confortável, gastar menos energia. Má postura não é sinônimo de dor e que o contexto ele é fundamental para entender as condições individuais. E se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, dá um joinha, dá um like aí, curte ele, compartilhe esse material e, é claro, não deixa de se inscrever no canal. Tá, pessoal? Até a próxima. Valeu!